Eis aí, amados irmãos, o tema do nosso estudo nesta manhã. O Jesus certo para a igreja. É o tema de hoje. O Jesus certo para a igreja. Nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Vamos ler. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, mais que vencedores, santos do Pai, igreja sem ruga, sem mácula, esposa do Senhor, salvos pela graça, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, é interessante, né? Você vê o apóstolo Paulo aqui chamando a atenção dos coríntios, porque eles estavam dando ouvidos a uma mensagem que não era genuína. Eles estavam dando ouvidos a um outro Jesus. Que interessante isso, né? Um outro Jesus. Eles estavam abraçando um outro espírito e, consequentemente, recebendo um outro evangelho. Essa, meus amados, é a realidade da esmagadora maioria das chamadas igrejas hoje. As denominações religiosas que estão no mundo afora, e em especial me refiro às que se denominam cristãs, né? As que se autoproclamam cristãs. Esse sistema mundano e religioso que nós vemos aí, ele, ao longo de muitos séculos, vem enganando pessoas e apresentando um outro Jesus para as pessoas. Não o Jesus, não a manifestação correta de Jesus, não o Jesus certo para a igreja. Por isso o tema de hoje, né? O Jesus certo para a igreja. A igreja, ela tem um marido. Nós vimos isso na semana passada. E ela tem que viver com esse marido. Né? Isso do ponto de vista do entendimento, da mente, ou seja, reconhecer esse marido e viver por esse marido. Eu quero convidar você a assistir a mensagem passada. Você vai encontrar um link embaixo do vídeo no YouTube. Toda semana sempre tem... Todo estudo nosso que você estuda, no caso o estudo dominical, né? Quando você vê esse estudo embaixo, você encontra o link do domingo anterior. Sempre tem. Então, você que está assistindo pela gravação, você vai encontrar aqui embaixo o vídeo do estudo passado, onde fala do casamento da igreja com o Senhor. Somos casados com Cristo, né? E a igreja tem que viver neste marido, com a mente neste marido. Só que foi apresentada à igreja, como eu falei agora há pouco, ao longo de séculos, né? Ao longo de tantos e tantos anos, né? Foi apresentado à igreja, não vou dizer nenhum outro, vou dizer outros, vou colocar até no plural. Foram apresentados outros Jesuses. E não o Jesus certo que a palavra do Senhor nos revela para a igreja. E a igreja, obviamente, por não ter, né, a revelação, por não conhecer, por estar à mercê, a igreja recebe de boa mente. Só que no caso dos coríntios, isso foi até um pouco mais grave, porque os coríntios ouviram do Jesus correto primeiro. Interessante isso. Né? Os coríntios ouviram de Paulo sobre Jesus. Só que depois eles estavam recebendo a mensagem a respeito de outro Jesus. Consequentemente, abraçando um outro espírito e outro vivendo outro evangelho. Que não é outro, na verdade. A gente já vai chegar lá.
Então a igreja de Corinto teve esse agravante, porque ela já tinha ouvido da boca de Paulo, né? E elas estavam dando ouvidos de boa mente a uma outra mensagem. A igreja hoje em dia não. A maioria nunca ouviu sobre a mensagem de Paulo. Eles até, obviamente, sabem que Paulo é um apóstolo, eles conhecem as cartas de Paulo, mas uma coisa, amado, é você saber que ali tem a carta de Paulo, você conhecer o ministério de Paulo. Outra coisa é você entender a mensagem dele, que na verdade também não é dele, é de Jesus Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo e, por conseguinte, chegou até nós, pela misericórdia de Deus, esse entendimento. As pessoas conhecem Paulo, conhecem que ele teve ministério, conhecem as suas cartas, ou reconhecem como apóstolo. A maioria no sistema religioso reconhece Paulo como apóstolo. Tem um ou outro que não aceita Paulo. Isso existe, tá? No meio do sistema religioso você encontra, inclusive no YouTube, aí você encontra pessoas que são contra o apóstolo Paulo. Porque, na verdade, a pessoa não tem argumentos contra a graça, né? O que acontece é isso, a pessoa ela não aceita a palavra da graça. Mas como ela vê que não há argumentos, porque a palavra da graça ela é bastante coerente, né? É uma revelação maravilhosa, enfim, é uma palavra que quando você tem esse entendimento, você vê que bate tudo muito certinho, com toda a revelação da palavra. Então a pessoa sabe disso, ela sabe que não tem como argumentar. Então ela vai e diz que Paulo não era apóstolo, que Paulo já vi gente falar que Paulo era maluco. Se Paulo era só um maluco, eu não sigo Paulo, eu sigo Jesus. Como se seguir os ensinamentos de Paulo não fosse seguir Jesus. Muito pelo contrário, quando você segue o ensinamento de Paulo, é aí que você está seguindo Jesus, e o Jesus certo. Entende? Seguir a doutrina que o Senhor revelou a Paulo é seguir a manifestação correta de Jesus. Então a igreja, vamos dizer assim, moderna, o sistema aí fora, os que se dizem igreja, as denominações, elas vão enganando o povo, vão envolvendo o povo com essas mensagens que não têm a ver com o Jesus revelado. Por isso que há um outro Jesus. Amados, existem diversas bandeiras denominacionais, não é verdade? Só eu, irmão cristiano aqui, passei por algumas. Tá? Eu não vou dizer que eu fui católico ou praticante, porque eu não fui, mas eu fui batizado católico. A minha família era católica. Né? Depois, quando a minha mãe foi para uma igreja pentecostal, eu segui, obviamente, seus passos, né? Sendo criança, eu segui os passos da minha mãe, me tornei um pentecostal. Né? Na época era, se eu não me engano, Casa da Bênção de Deus. Nome da igreja. Tabernáculo Evangélico de Jesus, Casa da Bênção de Deus. Era a igreja pentecostal. Tinha esse nome, mas praticamente era uma Assembleia de Deus. Era uma assembleia com outro nome, o mesmo ritmo, né? Então me tornei pentecostal ali, depois fui para outra denominação também pentecostal, onde minha família até hoje tem liderança nessa denominação. Até hoje eles são lá pentecostais. Eu passei um bom tempo da minha vida nessa denominação também. Eu fui batista, da Igreja Batista Tradicional por 6 anos. Passei pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não cheguei a ser atuante na Igreja Adventista, mas frequentei, quase me tornei membro. Então, eu passei por muitas dessas bandeiras, né? Eu conheço as principais, né? Passei pelos principais raciocínios, pentecostal, tradicional, adventista e por aí vai. São muitas bandeiras. E essas bandeiras, cada uma delas apresenta a sua verdade. Não é? A batista tem a sua verdade, o pentecostal tem a sua verdade, entre aspas, né? O adventista tem a sua verdade. Só que é o seguinte, mas não existem muitas verdades. Existe uma só. Não existem vários Jesuses. Existe apenas um Jesus. Mas, no meio das denominações, cada um tem o seu Jesus diferente. Ou seja, cada um tem a sua visão diferente sobre o Evangelho, sobre a palavra. E assim há toda essa mistureba, né? E aí as pessoas tentam, não explicar, mas tentam dizer que está certo isso, o fato de haver várias visões, porque elas dizem assim, não, porque a sabedoria de Deus é multiforme. Isso é uma piada, né, amado?
Ah, a sabedoria de Deus é multiforme, então por isso que tem lá o adventista, é um tipo de sabedoria, o pentecostal é outro, o batista é outro, o presbiteriano é outro, e o wesleyano é outro, porque é multiforme, meu amado, isso é uma piada. A multiforme sabedoria de Deus, ela é uma só. Ela se manifesta de muitas formas, obviamente, o sentido é esse. Quando a palavra diz que a sabedoria de Deus é multiforme, é no sentido que ela se apresenta ela é muito grande. A sabedoria de Deus está em todas as coisas, em todas as áreas da vida. Entende? Mas ela é só uma verdade. O fato da sabedoria, o fato de a sabedoria de Deus ser multiforme, não significa que existam muitas verdades. Entende? É diferente. A sabedoria de Deus é multiforme porque ela, como eu falei, ela está em todas as áreas da nossa vida. A sabedoria de Deus criou todas as coisas. A sabedoria de Deus proporcionou a salvação. Entende? A sabedoria de Deus nos proporciona a revelação da palavra. Ou seja, a sabedoria de Deus ela é atuante em muitas áreas. Em todas as áreas. Deus está em tudo. Deus é tudo em todos, como diz a palavra. Então, este é o sentido da multiforme sabedoria. Não é que existam várias verdades. Ah, está tudo certo, Cristiano. Deus está em tudo. Deus está na igreja católica, Deus está na igreja pentecostal, Deus está na igreja adventista. Deus ama todas essas mensagens. Isso é mentira, porque só existe um Jesus. E cada igreja e cada denominação apresenta o seu Jesus diferente da palavra. Então Paulo fala, se alguém, o Coríntios, alguém vem pregando para vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, vocês recebem um outro espírito. O que é espírito? Espírito, amado, é sopro, né? A palavra espírito significa sopro também. É vento. Então o espírito, dependendo do contexto, ele significa um conjunto de ensinamentos. É aquilo que Paulo chama de vento de doutrina. Você já ouviu falar? Obviamente você já ouviu falar nisso, né? Ah, os ventos de doutrina, o sopro, o espírito. Então o espírito é isso. O espírito do mundo, quando a palavra fala, é isso. É um conjunto de sabedorias que são humanas. E aí se inclui o ateísmo, por exemplo, todas as filosofias humanas e também a religião. Nós temos estudos sobre isso, a igreja e o espírito do mundo. Em nosso canal você encontra a igreja e o espírito do mundo. O espírito do mundo é isso, é um conjunto de conhecimentos que não são de Deus, é do mundo. São sopros, são ventos de doutrina. Então a igreja dos Coríntios haviam recebido o entendimento da boca do apóstolo Paulo. É bem verdade que Paulo não revelou tudo para eles. Isso é bem verdade, a gente não pode negar isso. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que deu para eles leite. Né? Paulo falou, olha, vocês são infantis, então o leite vos dei de beber. Então Paulo não chegou a se aprofundar, pelo menos no momento que ele havia escrito a carta, né? Quando ele falou disso, até aquele momento ele não havia falado de coisas bem mais profundas. Ele deu leite e não alimento sólido, como ele mesmo, Paulo, disse. Mas o fato é que ele já tinha ouvido da boca de Paulo sobre Jesus. E depois Paulo ouviu falar que eles estavam recebendo um outro Jesus. E ele reclama, olha, vem alguém aí que se diz apóstolo, que são falsos apóstolos. Né? Eles vêm aí dizendo que estão pregando Jesus. E pregam para vocês um outro Jesus, que não é aquele que nós pregamos para vocês. Aí vocês abraçam outro espírito, ou seja, um outro vento de doutrina, um conjunto de estudos de sabedoria ali, que não é sabedoria verdadeira, né? É engano. Então vocês abraçam um espírito que é do mundo, é um outro espírito, e consequentemente passam a viver um outro evangelho, que não é o evangelho. E Paulo reclama, Paulo fala, poxa, vocês recebem essas pessoas pregando outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, e vocês de boa mente vocês suportam. Facilmente vocês suportam isso. Ou seja, vocês não enfrentaram Coríntios. Porque o certo, amado, era o quê? Os Coríntios já haviam recebido de Paulo, correto? Pelo menos parte do entendimento. Não todo, mas parte. Qual era
a posição dos coríntios, ou alguns irmãos ali pelo menos? Qual deveria ser, ou deveria ter sido, a posição deles, de toda a igreja, ou pelo menos de alguns irmãos? Olha, eu não aceito isso aí. Porque Paulo ensinou para a gente um outro Jesus, uma outra visão. Essa era a posição, é isso que Paulo está cobrando deles aqui. Vocês suportam facilmente, aceitam facilmente isso aí? De boa mente vocês recebem, está tudo certo? Ninguém se manifesta e diga, não, eu não recebo essa palavra, porque Paulo nos ensinou outra coisa. Amado. E assim a gente vai vendo cada porta que se abre, chamada de igreja, que de igreja não tem nada. Né? Eles abrem portas, colocam o nome denominacional, e criam CNPJs, e criam organismos, e organizações, chamam de igreja, e começam a pregar outro Jesus que não é bíblico, outro Jesus que não é o Cristo revelado na nova aliança. E cada uma dessas portas que se abre, cada uma delas tem um Cristo diferente, uma visão diferente. A igreja tem que viver com seu marido certo, o marido correto. A igreja não pode viver com outros maridos, mas é o que é apresentado aí fora. Vamos ver o contexto. Nós lemos 2 Coríntios 11, versículo 4. Vamos ler um pedacinho do contexto. Vamos ler do 2 até o 5. 2 Coríntios 11, do 2 até o 5. Vamos lá. Olha o que o apóstolo fala aí. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. O Paulo tinha um zelo muito grande pelas igrejas em geral. E por Coríntios, obviamente, também. E ele diz, olha, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Aliás, essa versão aqui é nova versão internacional, tá, gente? Aliás, todo o nosso esboço hoje está na nova versão internacional. É uma versão que é um pouco menos tradicional, mas eu gosto muito dela, tá? Todas as versões em português, aliás, não só em português, né? Todas as versões bíblicas, elas têm os seus prós e os seus contras. Nós temos que vigiar com todas elas. Mas eu particularmente gosto muito da nova versão internacional. Então fala aqui, o zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus. Olha, presta bem atenção nisso aí. Eu os prometi a um único marido. Amado, guarda isso aí. Vê que está até sublinhado aí. Guarda isso aí que a gente vai precisar disso mais à frente. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi, como igreja, como esposa do Senhor que vocês são, eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Por que Paulo fala isso aqui? Eu prometi vocês para um único marido. Porque estava sendo apresentado por outras pessoas, por falsos apóstolos, um outro Jesus. Vocês estão entendendo o ponto aqui? Estava sendo apresentado um outro Jesus. Aí Paulo fala, olha, vocês não têm que viver com muitos maridos. Tem alguém aí apresentando outro Jesus para vocês. Só que vocês têm que pertencer a um único marido. É aquele que eu apresentei para vocês. 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida. Olha aí, amado, a preocupação com a mente. Tem que ter cuidado com a mente, amado, para sua mente não se corromper. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, ao único marido. 4 e 5. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. É aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Todavia,
não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. E eu adorei isso aqui, amado, porque a Nova Versão Internacional colocou entre aspas e traduziu por superapóstolos. Perfeito, porque eu sempre li essa passagem aqui e eu sempre identifiquei uma ironia de Paulo aqui. Porque existe uma outras versões em português, existe uma em especial, que diz assim, ó, esses mais excelentes apóstolos. Quando você lê o versículo isolado, parece que Paulo está até elogiando. Mas eu sempre observei, na verdade, uma ironia do Paulo aqui. Por quê? Porque Paulo chama esses camaradas de falsos apóstolos. Então ele não poderia elogiar um falso apóstolo. Entende? Então ele fala, todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. E a nova versão aqui colocou entre aspas, porque é de fato uma ironia. E a tradução no grego, aqui foi traduzida por superapóstolos, ironicamente, é quase isso. No grego seria extremamente apóstolos. É uma ironia, obviamente, né? Então, eu não me julgo inferior a esses extremamente apóstolos, a esses superapóstolos. Entende? Os judaizantes, esse é o ponto aqui, amado. Eram os judaizantes que entravam na igreja se dizendo os apóstolos. Eles se diziam os israelitas, nós somos israelitas, nós somos judeus, nós somos hebreus, vocês têm que nos ouvir, nós somos da descendência de Jesus segundo a carne. Percebem? E eles começavam a apresentar quem? Obviamente Jesus segundo a carne. Porque eles tinham que valorizar o que eles estavam pregando. Qual é a melhor forma de valorizar? É se dizerem o quê? Judeus como Jesus era. Percebem isso? No contexto, Paulo fala, eles dizem que são hebreus, eu também sou. Eles são judeus, eu também sou. Dizem que têm trabalhos, eu trabalhei muito mais. E aí Paulo começa a falar, né? É interessante, se você quiser ler o contexto depois todo, você vai ver aí. O Paulo enfrentando esses apóstolos aí, né? Os superapóstolos, entre aspas, né? Ou seja, eram judaizantes que estavam apresentando Jesus, misturando Jesus com a lei, obviamente. Né? Porque se eles se exaltavam como judeus, como hebreus, obviamente eles se exaltavam como cumpridores da lei. Isso é uma coisa óbvia. Né? Então Paulo disse, olha, eu não sou inferior a esses tais extremamente apóstolos, os superapóstolos, não. Eu apresentei para vocês Jesus Cristo. Só que vocês estão dando ouvidos para esses judaizantes e eles estão apresentando para vocês um outro Jesus. Percebe, amados? Quantos Jesuses nós vemos por aí no mundo, hein, sendo apresentados? É o Jesus, entre aspas, da prosperidade. Não tem o Jesus da prosperidade? O que mais tem aí é teologia da prosperidade. Vem para cá que você vai ser próspero. Vem para cá fazer a campanha, dá o seu tudo. Né? Eu contei para vocês aqui agora há pouco, durante o nosso bate-papo em graça, né? Um testemunho que nós recebemos de uma irmã, né, que pertencia, ela diz que ainda está indo lá, mas que está para se libertar, já se libertou na mente, ela já está conhecendo a graça. E ela falou para a gente, olha, esse sistema só fala em dinheiro, né? O tal pastor lá diz que eles têm que dar o seu tudo no fim do ano. Esse fim do ano agora, o pastor disse que eles não podiam reformar a casa, não podiam dar presente para ninguém, que eles tinham que pegar todo o dinheiro e dar na igreja. Olha só o que o pastor falou. Será que eu preciso falar que denominação é essa? Não preciso, né? E o pastor ainda falou assim, olha, no mínimo R$2.000. Porque menos de R$2.000 é esmola para Deus. Isso, segundo a irmã, falando para uma congregação composta de pessoas humildes. A irmã falou que muitos são, inclusive, assalariados. Olha, imagina a mente dessas pessoas submetidas a isso. As pessoas vão deixar de reformar sua casa, deixar de dar um presente para alguém, de aproveitar o seu 13º salário, fazer um fim de ano melhor,
uma festa, né, de fim de ano, um réveillon mais abastado, com mais comida. Não, a pessoa vai deixar de fazer tudo isso para dar todo o seu dinheiro. Isso é o que o sistema faz. Então, existe o Jesus da prosperidade. Existe o Jesus pentecostal, né? Que diz que você tem que buscar o Espírito Santo, que você não tem o Espírito ainda, então tem que viver buscando, tem que fazer campanha, tem que passar o óleo. Tem esse Jesus aí. Tem um Jesus que diz que você tem que guardar o sábado. Está vendo quantos Jesuses nós encontramos mundo afora? Vários. Mas, na nova aliança, apenas um Senhor Jesus nos é revelado. Foi esse que Paulo falou para os coríntios, e que os coríntios estavam renegando, olhando para trás, ouvindo palavras judaizantes, dos tais superapóstolos, entre aspas. Estavam recebendo um outro Jesus, abraçando um outro Espírito e um outro Evangelho. Você pergunta assim, irmão Cristiano, qual é o Jesus certo então? Que Jesus, o apóstolo Paulo, apresentava às igrejas e, consequentemente, apresentou aos coríntios também. Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e também capítulo 2, verso 2. Vamos ler junto, tá? 1 Coríntios 1, 23 e 2, 2. Nós, porém, coríntios, pregamos a Cristo crucificado. Observe bem isso, amado. O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Observe bem aí, ó. Paulo pregava Cristo crucificado. Ele disse, eu não me propus saber nada entre vocês. Eu não vim aqui ensinar nada para vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo apresentava os benefícios da cruz. Essa era a mensagem de Paulo. Ele pregava Jesus da cruz em diante. O Paulo não ensinava sobre Jesus de Nazaré. Amado, ainda que Jesus de Nazaré seja o Senhor que veio morrer por nós, veio cumprir a lei por nós, vocês entendem isso? Nós respeitamos a sua história profundamente, obviamente. Mas só que nós, como igreja, não temos que estar com esse marido agora. Paulo falou para os coríntios, olha, eu apresentei para vocês um único marido, Cristo crucificado. Os benefícios do que Jesus fez na cruz. Eu apresentei para vocês o marido da cruz em diante. Eu não me preocupei em trazer a mensagem do marido que estava vivo antes da cruz. Ou seja, Jesus de Nazaré. Vocês estão percebendo o esquema? É Cristo crucificado. O sistema religioso apresenta mais Jesus de Nazaré do que Cristo crucificado. Porque eles dizem, olha, Jesus se batizou, você tem que se batizar. Jesus jejuou no deserto, você tem que jejuar. Jesus lutou com demônios, supostamente tem que lutar. Jesus pagou o preço, tem que pagar. Jesus subiu um monte, você tem que subir um monte. Jesus mandou dar o dízimo, vocês têm que dar o dízimo. Jesus, vocês entendem isso? Eles pegam tudo que Jesus de Nazaré fez, enquanto judeu que ele era, enquanto cumpridor da lei que ele era, eles pegam o sistema, tudo isso e dizem, povo, vocês têm que viver como Jesus de Nazaré vivia, debaixo da lei. Jesus guardava sábado, Jesus não era contra o dízimo, Jesus jejuava, Jesus subiu o monte, Jesus foi batizado. Mas isso é outro marido. O que Paulo está dizendo? Coríntios? Não, Coríntios. Nós apresentamos para vocês Jesus Cristo crucificado. Você está percebendo? Coloca de novo aí, amada, por favor, esses versículos que acabamos de ler. Olha só, vamos ler. O 2. Pois decidi nada saber entre vocês. Olha só. Eu não ensinei nada para vocês além disso aqui, ó. Jesus Cristo. Agora veja o Paulo que ele frisa bem. E este crucificado. O Paulo podia dizer o seguinte, olha, eu não preguei nada para vocês, apenas Jesus.
Eu falei das obras de Jesus, eu falei que Jesus jejuou no deserto, eu falei que Jesus subiu ao monte, eu falei que Jesus foi batizado, eu falei que Jesus não era contra o dízimo, ao contrário, ele mandou dar o dízimo. Eu falei tudo isso para vocês. Não. Paulo falou assim, eu preguei Jesus para vocês, Coríntios, mas eu preguei Cristo crucificado. Ou seja, eu preguei para vocês o que Jesus fez de fato na cruz. Eu preguei Jesus Cristo ex-crucificado. Ou seja, Paulo apresentava os benefícios da morte de Jesus e que é a mensagem do marido vivo. Porque, amado, vou perguntar para vocês, é uma pergunta retórica. Quem revelou para o apóstolo Paulo o que foi feito na cruz? Quem revelou? Jesus Cristo ressuscitado, já glorificado. Jesus levou o apóstolo Paulo ao paraíso, terceiro céu, para revelar a palavra. Nenhum outro apóstolo foi levado lá. Nenhum outro discípulo lá de Jesus de Nazaré foi levado lá, ao paraíso. Somente Paulo foi levado ao paraíso. Nós temos uma mensagem interessante que fala sobre o apóstolo Paulo e o Espírito da Verdade. Aliás, amor, anota aí para mim, por gentileza. Paulo e o Espírito da Verdade e também a Igreja e o Espírito do mundo. Vamos deixar o link desses dois estudos aqui embaixo do vídeo. Na gravação, obviamente. Quem revelou para Paulo o que foi feito na cruz? Foi Cristo ressuscitado. O marido vivo. Há essa metáfora dos dois maridos, né? O marido que morreu, que é Jesus de Nazaré, a manifestação de Jesus como Nazareno, e o marido vivo, a manifestação de Jesus ressuscitado. Entende? É uma metáfora isso para a pessoa entender o seguinte: você não tem que estar imitando Jesus segundo a carne. Entende? Esse é o ponto do ensinamento de Paulo. Quando ele diz assim, eu prego Jesus Cristo e este crucificado, ele está dizendo o seguinte, gente, vocês não têm mais que viver nas obras da lei como Jesus de Nazaré vivia. O Senhor Jesus viveu na lei porque ele veio para cumprir a lei. Mas ele cumpriu em lugar do seu povo. Ele cumpriu totalmente, inclusive perfeitamente, o que tinha que ser cumprido. E não só cumpriu os mandamentos da lei, como derramou o seu próprio sangue para ser o Cordeiro de Deus. Então Paulo ensinava o quê? O que Jesus, já ressuscitado, havia revelado para ele que foi feito na cruz. Então, qual é o Jesus certo para a igreja? O marido certo? Jesus Cristo ressuscitado. A doutrina de Paulo, o Espírito da Verdade, é Jesus Cristo ressuscitado. Vocês compreendem isso? Então, o que Paulo pregava para as igrejas? Jesus Cristo ressuscitado. Jesus crucificado, da cruz em diante. A graça. Jesus apresentava, o apóstolo Paulo, né? Paulo apresentava para as igrejas o marido vivo. Veja a metáfora aqui. Romanos capítulo 7, versículos do 1 até o 4. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Obviamente, na igreja aos Romanos, havia ali muitos judeus, muitos conhecedores da lei, né? Então, Paulo fala aqui, eu falo para vocês como pessoas que conhecem a lei. Eu sei que vocês conhecem a lei. E Paulo, por isso, usa a lei como um exemplo e como uma metáfora, tá? Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Olha só que interessante isso. A lei tem autoridade enquanto a pessoa vive. Versículo 2. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Aqui que começa a metáfora dos dois maridos. Que, na verdade, amado, é Jesus. Jesus é um só. Entende isso? Só que são manifestações diferentes. Tá? Jesus ressuscitado,
ele é o quê? A continuidade de Jesus de Nazaré, no sentido de que é o corpo que ressuscitou e que foi para o paraíso. É um só Jesus, mas são duas manifestações. Antes da cruz, para cumprir a lei. Depois da cruz, graça, Cristo ressuscitado. Então, Paulo usa a metáfora do casamento para falar desses dois maridos. Por exemplo, vamos ler de novo. Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Olha bem. Por isso, versículo 3, né? Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Isso aqui é segundo a lei de Moisés, tá, gente? Se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Está pegando aí? 4. Assim, meus irmãos, você vê que é uma metáfora, né? Então ele fala, então baseado nessa metáfora que eu estou apresentando para vocês, vocês também morreram para a lei. Uma vez que nós morremos com Cristo, né? Então morremos para a lei, obviamente. Se estamos mortos para a lei, estamos livres dessa lei. Ele fala, vocês morreram para a lei, por meio do corpo do marido que estava vivo, de Cristo, para pertencerem a outro. Que outro? Àquele que ressuscitou dos mortos, Cristo ressuscitado, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Observe bem aí, nós temos que pertencer a outro, àquele que ressuscitou. Então, você vê que foi apresentado aqui dois maridos. O marido vivo, o marido que morreu e o vivo. Então, o Paulo falou, olha, enquanto o marido está vivo, se a mulher se casar com outro, estando esse vivo, ela será adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para pertencer ao outro. Percebeu o ponto? Jesus de Nazaré morreu na cruz. Então nós temos que pertencer ao outro, ao que ressuscitou. Ah, mas é um outro Jesus, literalmente, Cristiano. É outra manifestação. Estou deixando isso bem claro. Tá? Porque tem gente que pega, quando a gente fala desse assunto, tem gente que pega lá, como está escrito aos Hebreus, por exemplo, né? O Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como é que vocês podem falar, então, de Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado? Isso é uma heresia. Não é heresia, é entendimento. É uma metáfora que Paulo está usando de dois maridos. Duas manifestações. Só um minuto. Vamos continuar. Duas manifestações. Está claro para vocês? Jesus de Nazaré morreu na cruz, o primeiro marido. Agora nós pertencemos ao outro. Ou seja, o Jesus certo para a igreja é Jesus Cristo ressuscitado. Ou seja, é a manifestação da cruz em diante. É a manifestação que nos apresenta o que foi feito por nós no Calvário ao ressuscitar. Mas, infelizmente, amados, as igrejas, chamadas igrejas no sistema, elas pertencem ao marido que morreu, na metáfora aqui, ou seja, elas seguem Jesus ainda na carne, elas não entendem que Jesus agora tem outra manifestação, então elas seguem Jesus ainda na carne. Repito, Jesus jejuou, tem que jejuar no deserto, né? No deserto ninguém quer ir, né, Anderson? Ninguém quer ir para o deserto. Mas jejuar todo mundo quer, mas ir para o deserto ninguém quer, né? Passar 40 dias lá no deserto, isso ninguém quer. Jesus jejuou no deserto, vou jejuar também até meio-dia. Jesus subiu os montes, Jesus se batizou, Jesus fez e aconteceu, mandava dar o dízimo, e Jesus cumpria a lei. Jesus guardava sábado.
As pessoas estão presas no marido que morreu, na manifestação anterior à cruz. E essa manifestação, nas igrejas, chamadas igrejas hoje, como eu falei no início, ela tem várias subdivisões. É o Jesus que manda cumprir a lei, a Torá, né? Tem o pessoalzinho da Torá aí, né? Você tem que cumprir a Torá. Então tem o Jesus que manda cumprir a Torá. Se ele manda cumprir, não sei para que ele cumpriu, né? Ele cumpriu para quê? Em nosso lugar, se ele manda a gente cumprir de novo. Isso não faz sentido, mas tudo bem. Então tem o Jesus que manda cumprir a Torá, tem o Jesus que é o Jesus da prosperidade, né? E por aí vai. O Jesus, como eu falei, o Jesus pentecostal, manda você buscar o Espírito Santo e falar em línguas falsas. Tem vários Jesuses. Então eles pegam esse Jesus de Nazaré e subdividem ele. Eles vivem baseados no Nazareno e ainda inventam várias subdivisões. É por isso que existem muitas visões aí no mundo afora. Só que a igreja tem um único marido. Você acabou de ler comigo aqui. É o marido que está vivo. O Paulo falou, uma vez que o marido morreu, né? A mulher, que no caso da metáfora é a igreja, recebeu a liberação para pertencer ao outro marido. Então qual é o Jesus certo da igreja? Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo que revelou a graça ao apóstolo Paulo. E você pergunta, irmão Cristiano, a igreja de Corinto então estava recebendo um outro Jesus, que certamente era o Nazareno, e sabe-se lá com o que mais estava misturado ali aqueles ensinamentos dos superapóstolos, né? Né? Estavam recebendo um outro Jesus, abraçando um outro espírito, ou seja, um outro conjunto de ideias, né? que não são de Deus, são ideias mundanas, porque religião é mundo, irmão. Ateísmo é mundo, e o ateísmo, como eu sempre digo, não deixa de ser uma religião, né? É um tipo de religião. As filosofias humanas, as teorias humanas que são contrárias a Deus, é mundo. Religião, mundo. Tudo isso é o espírito do mundo. Então os coríntios estavam recebendo outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. Só há um evangelho que revela o verdadeiro Jesus, o Jesus certo para a igreja. Atos 20 e 24. Veja o que o apóstolo Paulo disse aqui. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar de quê? Do evangelho da graça de Deus. Então, que evangelho Paulo apresentava? O evangelho da graça de Deus. Qual evangelho, então, revela o verdadeiro marido da igreja? O Jesus certo para a igreja. O evangelho da graça de Deus. Não há outro evangelho, queridos. Eu já disse isso aqui muitas vezes e vou repetir para quem não ouviu ainda. Fora da graça não há evangelho. Muitas mensagens que existem no mundo aí, que se dizem cristãs, muitas até pregam pontos da graça, elementos da graça. Eles pregam que convém. Vocês entendem isso? Porque hoje, praticamente, quase que todo o sistema religioso diz que prega a graça. Mas eles pregam só o que convém. Entende? Mas o que, na verdade, eles pregam é o quê? É um outro Cristo. Não é o evangelho da graça de verdade. Logo, não é evangelho. Pode parecer evangelho. De repente, você vai numa denominação fazer uma visita. Vamos supor que um amigo seu te convida, né? Você está falando da graça para ele,
Ele, tudo bem, eu vou ouvir a graça, mas eu quero que você vá na minha igreja lá. Aí você pega e vai, em consideração ao seu amigo. Chega lá, o cara começa a falar da graça. O pastor, líder, padre, bispo, sei lá. Ele começa a falar da graça. Mas aí ele vai misturar outras coisas na graça. Não é evangelho. Evangelho é só graça. Você acabou de ler comigo. Paulo falou assim, a minha vida só tem valor para mim se eu completar a minha missão. Que é pregar o quê? Qualquer evangelho? Não, o único evangelho. O evangelho da graça de Deus. Esse evangelho, o Paulo recebeu de Cristo ressuscitado, do verdadeiro marido da igreja. Cristiano, quem revelou esse evangelho para o Paulo? O verdadeiro marido da igreja revelou para Paulo, Cristo ressuscitado. Paulo recebeu, não foi de homem nenhum. E olha, amados, que Paulo veio depois dos outros discípulos lá de Jesus. Paulo veio depois daqueles 12 lá. Entende? Então, significa o quê? Que ele não recebeu de nenhum deles? Exatamente. O evangelho da graça não veio de Pedro, de Tiago, de João. Paulo esteve, na época da lei lá, aos pés de Gamaliel, como ele dizia. Não, muito menos de Gamaliel. Paulo não recebeu de homem, recebeu da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. O verdadeiro e genuíno marido. O Jesus certo para a igreja. Não o outro Jesus. Gálatas 1, do 6 ao 12. Admiro-me de que vocês estejam abandonando... Isso aqui, amado, é uma situação muito semelhante aos coríntios. Os gálatas também haviam sido chamados na graça. Haviam ouvido de Paulo sobre o evangelho da graça e sobre o verdadeiro marido. Mas eles estavam regredindo, estavam dando ouvidos aos judaizantes. É uma situação muito semelhante. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, claro, é o único evangelho, para seguirem outro evangelho. 7. Que, na realidade, não é, olha só, eu acabei de falar agora há pouco, não é o evangelho. Pegou aí ou não? Vocês estão ouvindo outro evangelho, mas que na verdade não é evangelho coisa nenhuma. O que ocorre é que algumas pessoas, os superapóstolos, provavelmente, os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Amado, qualquer palavra que vá além do evangelho da graça é uma perversão. É uma perturbação. As pessoas mundo afora estão perturbadas pelo falso evangelho. Estão abraçadas em um outro espírito que não é a graça, não é a revelação, um outro evangelho que não é o genuíno e outro Jesus. Ou vários tipos de Jesus. Então as pessoas estão pervertidas. O evangelho está pervertido na mente delas. 8. Veja o 8 e o 9. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, olha só, irmão, vos pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, ou seja, se vocês receberem a mensagem de um outro Jesus, se vocês receberem um outro Espírito, além daqueles que nós já passamos para vocês, um outro evangelho, ainda... Amado, olha essa hipérbole aqui. Ainda que seja um anjo do céu. E Paulo também se coloca, ainda que nós, ou seja, ele, Paulo, e os cooperadores de Paulo. Então, ainda que eu mesmo venha aqui e pregue um evangelho diferente do que eu já preguei, ainda que um anjo do céu venha aqui e pregue um evangelho diferente do que eu preguei, olha só, meu irmão, que seja amaldiçoado. Versículo 9. Paulo enfatiza no 9. Como já dissemos, e eu a repito agora, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja
amaldiçoado. Meu irmão, olha que palavra, filho. Vocês foram chamados na graça, Gálatas. Se alguém vier aqui, ainda que seja um anjo, ainda que eu mesmo, Paulo, venha aqui depois e pregue para vocês um evangelho diferente, ou se vier um super apóstolo aqui pregar um evangelho diferente, amaldiçoe esse evangelho. Que palavra, hein, irmão? 10. Agora, acaso busco eu agora, a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Porque, amado, se você prega a graça, você não agrada os homens. Principalmente as lideranças do sistema religioso. Eles odeiam que a graça seja pregada. Então, quando você prega o verdadeiro evangelho, quando você apresenta o marido certo para a igreja, a mensagem do Cristo ressuscitado, os homens não se agradam disso. Mas Paulo está dizendo, eu estou por acaso preocupado em agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou você é servo de homens, ou você é servo de Cristo. 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho que por mim Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Pegou? Eu não recebi de nenhum homem. Eu não aprendi com ninguém essa palavra. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Pegou aí ou não? Você entende a importância de você compreender o ministério do apóstolo Paulo? De você saber o que é a palavra da graça? O evangelho que foi revelado para ele no terceiro céu pelo próprio Cristo ressuscitado. Percebe o valor disso? Para que você, como igreja, não viva pertencendo a outro marido, não viva seguindo outro tipo de Jesus. Como eu falei, são vários tipos de Jesus apresentados aí. Não, você tem só um marido. E Paulo falou para os Coríntios, eu apresentei para vocês um único marido. A minha proposta é essa. Estão apresentando um outro aí. E vocês estão dando ouvidos aí de boa mente. O verdadeiro marido é Jesus Cristo crucificado, da cruz em diante. É a mensagem do que foi feito por nós no Calvário. Essa mensagem eu não aprendi de homem nenhum. Eu aprendi por revelação. Olha que palavra maravilhosa. Meu irmão e minha irmã, vocês que estão agora aí assistindo a gente ao vivo ou pela gravação, vocês que estão tendo a oportunidade de conhecer este único evangelho da graça, entenda que o grande privilégio que isso representa. Compreenda isso e valorize isso. Porque você, como igreja, como esposa de Jesus que você pertence ao verdadeiro marido. Nós estamos vivendo com o Jesus certo para nós. Não um falso Jesus. Não outro tipo. Não Jesus misturado com filosofias ou com o que quer que seja. É Jesus Cristo ressuscitado. O Jesus que é certo para a igreja. Louvado seja Deus. Eu encerro com Atos 20, 32. Aqui o apóstolo Paulo reuniu os bispos, os presbíteros, e falou isso aqui, agora eu já cumpri a minha missão. Eu estive com vocês por 3 anos aqui, pelo menos. Eu já ensinei o evangelho. Então, eu os entrego a Deus. E a quê, irmão? A quê? A palavra da sua graça. Está vendo? Eu estou deixando vocês com Deus e a palavra da graça. Olha que coisa linda, meu irmão. Não há outro evangelho fora da graça. Entenda isso. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los, é a única palavra que pode edificar, né? E dar-lhes herança entre todos os que são santificados.
Louvado seja Deus. Nós estamos entregues, amados, ao nosso verdadeiro marido. E estamos entregues à palavra da graça. Considere isso um privilégio inenarrável. Entenda, você é um abençoado com todas as bênçãos. E você hoje pertence ao verdadeiro marido. Você pode ter caminhado com vários outros maridos. De repente, você que está aí foi pentecostal, foi tradicional, foi adventista, foi, sei lá, passou por tanta coisa, eu não sei. Cada um tem a sua história. Mas não importa. Antes você esteve com o marido errado. Antes você esteve com o Jesus errado. Agora, na graça, você vive com o Jesus certo. Jesus Cristo ressuscitado.